Yuri, um homem de cabelos encaracolados e escuros. Ele veste uma camiseta rosa e uma calça preta. Atrás dele há um fundo verde. O racismo é um problema muito grave no Brasil e, infelizmente, muito presente em nosso cotidiano. Mas não podemos desanimar diante desse problema. É exatamente essa a atitude da professora Maria das Neves, diretora de uma escola de referência em Timbaúba, lá em Pernambuco. Ela e os outros professores da escola enfrentaram esse contexto com empatia, criatividade, resgate histórico e, claro, uma boa pedagogia. Eu sou Yuri Vaz e esse é o Escola na Real. Nesse episódio, a professora Neves vai contar para Lucimar Menezes sobre o projeto que coordenou, chamado Há um Fragmento de Navio Negreiro em Cada Ato de Desigualdade. E o projeto foi pra rua, viu, gente? Quer saber como foi? É só ficar por aqui. Imagens de 3 crianças. Uma delas é cadeirante. 3 adolescentes olham um celular e 2 crianças brincam de bola. Em uma sala de aula, 2 adolescentes e um professor. Imagens dos apresentadores Lucimar, Nara e Yuri. Escola na Real, escrito em letras brancas sobre um fundo laranja. Uma mesa redonda com 2 cadeiras. Sentado à esquerda está Lucimar, à direita Maria das Neves. À frente dela há uma boneca negra de turbante e cartilhas espalhadas em leque. Ao fundo, no centro, uma TV exibe a logo do programa Escola na Real. Olá, bem-vindas, Lucimar, bem-vindos um ao homem negro de podcast cabelos Escola na Real. Eu sou o Lucimar Menezes e hoje recebemos aqui a professora Maria das Neves Pontes, que fez um projeto lá em Timbaúba, no estado do Pernambuco. Ela vai contar pra gente, fique conosco. Vamos lá, vem comigo, seja bem-vinda, professora. Maria das Neves, uma senhora Muito de bom cabelos recebê-la lisos de aqui. Chanel. É um projeto que tem bastante transversalidade. Lucimar mas está antes de camiseta falar cor-de-rosa de goiaba um e calça fragmento de cinza. navio em cada ato de desigualdade, eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre a sua história educacional, o seu currículo, a sua vivência na Escola na Real, lá no Pernambuco, em Timbaúba. Maria está de Desde camiseta pequena, roxa e calça jeans. que eu Ela usa um sempre par de argolas despertei douradas na orelha e vários anéis dourados a em ambas vocação as do mãos. magistério. Então, pequenininha, eu já pegava um pedacinho de gesso com as bonecas e escrevendo nas portas dos quartos da minha casa. E fui despertando. Também, eu morava vizinho à escola pública. Meus irmãos estudavam lá. Então, minha mãe levava, eu já pequena, ainda não podia estar na escola, mas eu fui me apegando à professora e terminou ela deixando eu ficar, sem estar matriculada, porque eu amava estudar, estar ali com os coleguinhas, e isso foi crescendo em mim, esta vocação do magistério. Quando terminei o ginasial, na época ginasial, Sim. minha mãe não tinha condições de colocar numa escola particular, que era a Escola Santa Maria, a tradicional escola particular de Timbaúba. E foi quando ela foi falar com a diretora, na época a freira, e ela me ofereceu uma bolsa de estudos para eu cursar o magistério. Nessa escola particular? Nessa escola particular, uma benção. E terminei o magistério em 77. Em 78, fui chamada para lecionar na escola pública municipal, a dita cuja onde eu iniciei, vizinha à minha casa, a escola Dom Pedro II. Certo. Essa não é a escola ainda que foi desenvolvido o projeto? Não, vou Sim. chegar lá. Entendi. E a partir daí, no outro ano, fui convidada para trabalhar no Colégio Timbaubense, escola particular. Trabalhei no Colégio Timbaúbense 25 anos, onde eu tive uma mestra, a diretora Edna Moraes, maravilhosa, de um perfil educacional, de uma presteza muito grande com a educação e com cuidado. Isso eu levei para mim também. E fiz o concurso para a rede estadual. Ainda com o magistério? Com magistério, com magistério. Certo, magistério. Não tinha condições ainda de cursar uma faculdade. Entendi. Os pais, né? Sobrevivência difícil, agricultores. Foi quando eu passei no concurso do Estado e a partir daí eu tinha condições de pagar uma faculdade, que na época era a UPE. A Universidade do Pernambuco? De Pernambuco, Sim. Universidade de Pernambuco. Então fiz História
E a partir daí eu fui trabalhando no Colégio Timbaúbense em áreas de 5ª até a 8ª série. Depois ela me convidou para o ensino médio e também trabalhando na rede estadual. Trabalhava mais à noite na escola particular. Foi quando fui convidada, em 94, para ser gestora dessa escola. Qual o nome da escola? A escola EREF, que é a Escola de Referência em Ensino Fundamental Mariana Ferreira Lima. Referência 3 anos atrás, né? Estamos no 8º ano. É uma escola de destaque? Ela é chamada referência? Ela é escola de referência por conta do nosso resultado, das nossas metas alcançadas, do trabalho que a gente faz, porque as salas são pequenas, né? E quando eu assumi essa gestão, em 94, a minha ideia primordial... Ela olha de leve para cima. Paulo Freire. Pedagogia de projetos. Escola pequena. Então, a partir daí eu comecei a dialogar com os professores e a trazer temas que eram vivenciados na escola para os professores. E, reunidos, a gente elaborava, ali, utilizando a multidisciplinaridade, a transversalidade, para elaborar projeto onde abrangesse todas as disciplinas, a integração das disciplinas. E me empolguei. E isso foi elevando o nome da escola e os pais, né, da comunidade e até de outras cidades querendo vir para estudar na escola. E criamos uma prática de um tema gerador. Então, antes desse projeto, o qual nós vamos falar agora, a senhora vai nos contar as etapas. Vou contar. Existiram outros projetos que foram se tornando referências e ganhou o reconhecimento da comunidade. Isso. E o que eu busco muito é a parceria com a comunidade. A nossa escola é pequena, o espaço físico restrito. Então, as salas pequenas, quantitativo excedente de estudantes. Então, a gente tinha que fazer acontecer. E, graças a Deus, uma equipe maravilhosa. E esta equipe foi quem fortaleceu essa ideia da pedagogia de projetos. Então, a partir de 2008, começamos a elaborar um tema gerador. Aquele leque onde a gente iria abrir e, a partir dali, direcionar para cada disciplina um trabalho. Buscando ali atender a todos, não atrelados, né, à BNCC, às disciplinas. E, a partir daí, a gente foi desenvolvendo e fomos gostando dos resultados. E a interação dos estudantes, a interação com os professores, um ajudando o outro. Então, isso foi melhorando a cada ano. Então, eu lembro muito assim que tivemos um tema gerador, Cativar e Amar, e trabalhamos o livro O Pequeno Príncipe. Esse foi antes do tema Muito gerador antes, do projeto que nós estamos muito falando. antes. Entendi. Depois, a cidadania. Então, como nossa escola é uma escola pequena, não temos espaço, não temos um auditório, não temos um local para fazer culminância. Então, ali naquele refeitório, a gente espalhava, colocava as mesinhas no canto e a gente fazia aí acontecer a culminância dos projetos. Mas aí eu disse, não, vamos levar para a comunidade. Então, tudo que a gente fazia, levava para a comunidade. Então, projetos, campanha, mobilização, é tanto que buscam a gente para a mobilização, a nossa escola. E a partir daí fomos criando projetos, utilizando a cidadania, porque antigamente existia, né? Direitos Humanos e Cidadania, uma disciplina que foi extinta. Era o que eu ia perguntar. Então, o tema gerador, o eixo é Direitos Humanos e Cidadania. Direitos Humanos e Cidadania. Direitos Humanos. A gente sabe que está ali incutido na BNCC, na grade curricular, mas está englobado em todas as disciplinas. Então, temos que vivenciar na matemática, na língua portuguesa, em todas as áreas do conhecimento. Então, não foi só em teoria, então em prática trouxe para dentro da escola e para a comunidade no entorno. Isso. E tivemos o projeto Todo Dia de Cidadania, uma ação maravilhosa. Tivemos um projeto delivery de livros na pandemia. Quando eu cheguei na escola, que eu observei a biblioteca lá, os livros lá, tudo guardado, os meninos em casa. Então, eu convidei as professoras de língua portuguesa, a secretária,
a adjunta, vamos fazer um projeto. E elaboramos um cardápio, Com os temas. com os temas, e passava para o zap dos meninos, e eles escolhiam, e com todo equipamento de proteção, tanto para a gente como para eles, a gente entregava. Primeiro começamos entregando na porta da escola. Eles vinham de carro, de bicicleta ou a pé, colocavam um varal com os livros, eles escolhiam, a gente anotava, e na outra sexta-feira eles faziam a troca. Mas achamos pouco. Então vamos levar nas casas. E fizemos isso. Então, o tema Há um Fragmento de Navio Negreiro, em cada ato de desigualdade, ele surgiu de um livro, de uma literatura? De um contexto geral, de toda a escola, né? Porque o ano passado, a Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco elaborou um tema gerador. E o tema gerador, as relações étnico-raciais. Ela pega a cartilha e lê. Educando, né, para a valorização e reconhecimento. Esse reconhecimento era o ré, entre parênteses, para ver ré e reconhecer, né, da diversidade e diferença. Então, o tema gerador, o eixo temático, as relações étnico-raciais. Isso. Então, a partir daí, o projeto Há um Fragmento de Navio Negreiro em cada ato de desigualdade foi uma extensão, uma ramificação desse projeto, desse gerador. Recebemos as cartilhas pedagógicas de cada disciplina, sentamos com os professores e ali fomos elaborar a nossa pedagogia de projeto, o nosso projeto interno, vinculado Violência discriminatória e aqui. conflitos. Então, lá vem a professora de português na e diz, desigualdade racial. Castro Alves, o poeta dos escravos. E o poema? Eu vou trabalhar com as eletivas, que são atividades complementares que o aluno escolhe. Então, levou para a sala de aula, eles já apoiaram. E durante 6 meses, que é semestral, então foi trabalhado em sala de aula todo o poema. Estrofe, verso, com os estudantes recitando a biografia de Castro Alves. E depois nós temos em Pernambuco o TCF, que é o Trabalho de Conclusão do Fundamental, para os 9º anos, para a conclusão, né, do ensino fundamental. Sim. E nesse TCF, cada turma do 9º ano, eles têm divididos nas disciplinas primordiais, português, história, geografia, ciências, educação física, só não colocamos inglês, distribuído com os estudantes, que é a pesquisa científica. Eles vão pesquisar e no final do ano eles vão apresentar esse tema como TCC, só que é o TCF. E a professora de língua portuguesa, a mesma de Castro Alves, que trabalhava com as eletivas no 7º ano, aí ela disse, eu vou trabalhar a literatura das mulheres negras, a representatividade da mulher negra na literatura. Então ela começou, né? E esse já era uma problemática identificada na unidade? Sim, sim. As relações, a questão da mulher negra dentro da comunidade, dentro da escola. Isso. E nós tínhamos, tem uma senhora, ela tem quase 100 anos, nossa idosa da comunidade, né? Sempre muito querida pela escola. E a gente vê no dia a dia com os estudantes que muitas vezes tem a questão do preconceito, né? De raça, de gênero, de sexo, a gente sabe. E a gente sempre trabalha com isso, a empatia. E a partir daí ela foi trabalhar com os estudantes dos 9º anos, conhecendo as mulheres negras brasileiras, as poetisas, elencou em 3, Conceição Evaristo, Maria Firmina dos Reis e Carolina de Jesus. E a partir daí escreveram um livro, os meninos, enorme, está lá na escola. Essa foi uma segunda etapa? A segunda etapa. Essa é a segunda etapa do projeto. Tivemos o Navio Negreiro de Castro Alves, né? Tivemos o poema trabalhado, a culminância, recitado. Depois, a literatura. Vamos para a história. Das poetisas, mulheres negras. A história, a desigualdade social no Brasil. 10, igualdade. A professora de história, vamos trabalhar. O que fazer? Porque não é trabalhar a teoria. Então, trabalhar na pesquisa e buscando soluções práticas para que mude e que a gente encontre também o resultado que a gente trabalhou. O professor de geografia. Então, tráfico.
Negreiro, do Atlântico, o Oceano Atlântico, como era utilizado, da África para o Brasil, todo esse percurso. Como eram tratados, que isso é elencado no poema de Castro Alves, né? A barbaridade que faziam com os negros, aquele tudo ali, que ele, nos versos dele a gente sente mesmo, né? A simbologia, na metáfora, o quanto ele traz para a gente a indignação do sofrimento daquele povo. E nesse momento, nesse exato momento, professora, os estudantes, eles se percebiam dentro deste contexto, enquanto afrodescendentes, existem esses estudantes como uma problemática também para ser enfrentada? Sim. Conta para mim um pouquinho. E nós tivemos também depoimentos como de foi? estudantes, né, que sofriam discriminação, preconceito no bairro, na família, na escola. Então, a partir daí, a gente foi expandir mais em outras salas, de outras formas, trazendo a pedagogia de projeto, projeto de vida. Minha história de vida. Quem sou eu? Independente de cor, de raça, de gênero, de sexo. Quem sou eu? Os estudantes conseguiram expor como se viam. Foi lindo. Ali, aquela mesa redonda de cada um expunha ali o que tinha passado com qualquer tipo, independente de ser negro, né, mas qualquer tipo de discriminação. E nesse momento houve dificuldades, problemas para serem enfrentados? Como que os pais viram esse projeto, a comunidade em si? Porque às vezes tem temas que são sensíveis quando se trabalha, né, com relações étnico-raciais. Não houve, porque nós temos 2 encontros anuais, família na escola. Então, nesses encontros, a gente já repassa para os pais a temática, algo que está nos incomodando, que precisa do apoio deles. Então, não teve assim, muita dificuldade nesse sentido, porque a família nos acolhe e confia e sabe que a gente quer o melhor. Então, os pais são parceiros da escola nos projetos que são desenvolvidos? Os pais, a comunidade, parceiros. Então, abraçaram o projeto? Abraçaram o projeto com a gente. É tanto que para o desfile, que a culminância, no desfile do 7 de setembro, eles construíram um mini barco, né, simbolizando o navio negreiro. Teve mães que confeccionaram roupas, sacos, estopas, para fazer a representação em frente ao palanque. Um estudante nosso, que ele tem esse dom teatral, então ele recitou um trecho do navio negreiro que emocionou as pessoas que estavam na rua assistindo. Então a gente sempre leva nosso trabalho para a rua, para conscientizar, sensibilizar as pessoas, né? Que a cor não importa e que a gente vê isso na nossa escola de uma forma unificada. Por quê? Porque eles... Ô tia, aquele menino ali, olha, ele estava me chamando de macaco. Macaco? Que macaco? Macaco é um animal. E quando eu chamei, ele disse, ô tia, me perdoe. Eu não sabia o que eu estava dizendo, porque diziam na minha casa, usava essas expressões, e eu usei aqui com o meu colega. E eu faço as pazes. A empatia, a gente trabalha muito a empatia. E se fosse, eu digo muito assim, se fosse com você, você gostaria? Então, mesmo fora do projeto, já é um hábito da escola trabalhar essas questões. Constantemente, nosso trabalho. A cidadania, a igualdade, a equidade, é muito importante, né? A equidade. Todos iguais. Então, não tem questão de raça, de cor, até de questão até de notas de aprendizagem. Todos são iguais. E antes desse desenvolvimento, assim como é esse caso desse aluno, né, que ofendeu o outro, isso já foi mais recorrente na escola, antes dos projetos? Sim, sim. Como era? Tinha aluno que dizia assim, eu estou sofrendo bullying. Que tipo de bullying? Como era? A cor, né? Por questões raciais. Questões raciais. E a gente sempre buscava levar esse diálogo, essa conversa, sensibilizar. E conseguíamos. Depois era amigo, pedia perdão, pedia desculpas, porque a gente trabalha muito isso na escola. Então, a equidade. Equidade, diferente de igualdade, né? E são termos muito importantes. Professora, nesse primeiro momento foram então 2 etapas. A primeira, que foi o eixo norteador, e aí teve as nossas poetisas e escritoras negras que foram trabalhadas. Isso. E após
esse momento, qual foi o próximo passo para o desenvolvimento do projeto? Tivemos o desfile, tivemos a confecção do que eles iam apresentar, né, no desfile. O desfile foi a culminância, foi o fechamento. Então vamos deixar o desfile para daqui a pouco e me fala dessa confecção. Como foi a parte de confecção, as dificuldades? Eram divididos em equipes. Dificuldade a gente sabe que é a questão, né, material, né, financeira. Não houve um recurso, uma verba disponível? Nós não temos, né, recurso para essa finalidade de eventos. É com a comunidade escolar. Então, com os estudantes, com os pais, com a gente professor. Então, o apoio é mais teórico, as cartilhas, o tema gerador, mas um recurso... Formação continuada. A formação para os professores? O ano todo, os professores tiverem formação continuada por componente dentro deste curricular. tema, as relações étnico-raciais. Componente curricular. Muito bem trabalhado. Mas aí os recursos para a confecção do material e desenvolvimento dessa parte do projeto foi com a comunidade? Para o projeto não, foi a comunidade. Foi. E como foi? Como se deu esse processo? A mãe que comprou a chita para fazer o vestido, a outra mãe que costura, porque a gente trabalha muito assim, está descobrindo talentos na nossa escola. Até dos estudantes que confeccionaram. Os próprios estudantes costuraram, então, organizaram? Eles vinham de tarde, estudavam, né, de manhã, e à tarde eles estavam na escola. A escola pequena ficava no pátio. Eles confeccionam, como no TCF também, eles preparam todo o material de pesquisa para apresentar no dia da culminância. Então a gente tem essa integração na escola, essa parceria, essa motivação dos estudantes uns com os outros de querer fazer, graças a Deus. E a equipe, né, a equipe pedagógica maravilhosa, isso vai desde o porteiro, a merendeira, todos se unem no mesmo objetivo, para ajudar. Que bom que a comunidade abraçou, o corpo docente, os professores também, os funcionários. E dentro da comunidade, a família, eles estão presentes ou só no momento de reunião? Como é? Não, porque, como eu falei antes, não temos família na escola, que a gente trabalha. Então é contínuo o processo? A família na escola, 2 vezes, é o filho e os pais na escola, juntos. E o termo direitos humanos não foi difícil de ser trabalhado com as comunidades? Constantemente direitos humanos, cidadania. Eles apoiam a proposta e estão juntos. E quando assim, se passar um tempo sem a gente trabalhar um projeto, às vezes vem avaliações externas, né? Aí tem que dar uma paradinha, questão de projetos. Aí já pergunta, ô tia, quando é que vai ter, tia? Ô tia, cadê o projeto, tia? Eles já ficam cobrando, porque sabe que o nosso trabalho, nossa escola é conhecida pela pedagogia de projetos. É uma escola de referência. Não atrapalha o rendimento nem a aprendizagem. Porque a gente não trabalha projeto, trabalhar por trabalhar. A gente trabalha trazendo para eles essa questão do retorno de aprendizagem do conhecimento. Tanto que a gente fez também um festival. Nós temos, desde 2015, Festival de Cultura Indígena na nossa escola. Que está dentro desse projeto também. Dentro do projeto. E a gente vê na lei também, né? Que a lei preza muito isso. Então, nós temos em abril Festival de Cultura Indígena. Cada sala fica responsável em equipes por alguma coisa para a apresentação. Né? O índio, do indígena, povos indígenas. E temos em novembro o Festival de Cultura Afro-Brasileira, desde 2015. Então, são projetos, conexos, né? Eles estão conectados dentro dessa proposta. Faz separado, né? Faz o indígena, porque é muito amplo para unir num momento só. E fazemos o afro-brasileiro em novembro, todos os anos. Excelente. Professora, acredito que o pessoal mais que informações está nos sobre esse acompanhando projeto em estão interessados também, assim como eu, nessa parte de conexão com a cultura indígena e afrodescendente, trabalhada no projeto, e também sobre a parte transdisciplinar, interdisciplinar, porque percebemos que uniu arte, a confecção, né, a parte de artes cênicas, a parte de figurino, mas nós vamos deixar esse momento para o próximo bloco. No próximo bloco, nós voltamos, vamos dar um tempinho e retornamos já já. Imagens dos apresentadores Lucimar, Nara e Yuri. Escola na Real, escrito em letras brancas sobre um fundo verde. Imagens dos apresentadores Lucimar, Nara e Yuri. Escola na Real, escrito em letras laranjas sobre um fundo creme. Yuri. História, arte, reflexão e empatia. Que jeito mais bonito de enfrentar o preconceito. Bonito e forte, porque o projeto trabalhou o poema Navio Negreiro.
E não tem como falar de escravidão sem expor as dores e os tormentos provocados por ela. O Escola na Real apresenta projetos pedagógicos elaborados por educadores da rede básica de ensino, com temas relacionados aos direitos humanos. Escola na Real. Lucimar. Olá, estamos de volta, hoje com a professora Maria das Neves Pontes e estamos falando aqui sobre um projeto que ela desenvolveu lá em Timbaúba, no Pernambuco. Agora nós vamos falar sobre a parte em que a interdisciplinaridade aconteceu no projeto, a união de algumas disciplinas junto à disciplina de História, que é a disciplina da senhora, não é isso? Isso. Professora, antes da parte do figurino, da confecção, do desfile 7 de setembro, a senhora havia dito que existe na escola um projeto literário que já trabalha com essas temáticas e, através dele, também há uma inter-relação com essa proposta. Como é? Conta um pouco pra gente. Maria das Neves. Nosso projeto literário foi trabalhado as poetisas negras brasileiras. E também, cada turma, nós divulgamos títulos de livros de poetisas negras do Brasil, para eles escolherem por turma, lerem, então conhecia a biografia, preparavam a ficha de leitura e ainda depois tinha um simulado sobre fechando todo o contexto, né, de estudo, um simulado sobre as questões do livro lido. E aos 9º anos foram trabalhados, como eu falei anteriormente, as 3 poetisas. E essas 3 poetisas, eles prepararam mensagem, escrevendo para elas, porque Maria Firmina dos Reis mesmo, Carolina de Jesus, né, e Conceição Evaristo, elas trabalham muito nos seus livros a escrevivência, a vivência dela, o que elas sofreram, né, o que elas passaram. Foram adotadas essas 3 autoras? Sim, o que elas sofreram, né? E a partir daí eles passaram a escrever para elas. Temos lá na escola exposto um livro, né, fizemos um tamanho maior, onde está colado nas páginas do livro a mensagem que os estudantes dos 9º anos passaram, como se estivesse escrevendo para elas hoje, presente na vida dele. Então, dando apoio, dando força e mostrando, lendo em sala de aula e mostrando aos colegas que isso não pode acontecer, que isso não é correto, né? E é o trabalho da educação antirracista, é isso, levar o aluno a perceber, a sensibilizar, a refletir de que essa postura não é aceita no mundo de hoje, contemporâneo. Tá? Essa parte literária, então, acontece já lá na Escola Referência, né, Mariana Ferreira? Isso. Mariana Escola Ferreira de Lima, Referência né? em Ensino Fundamental, ERF, Mariana Ferreira Lima. Mas como é? É semestralmente, uma vez por ano? É bimestral. Bimestral? Bimestral. Adota-se os autores, autoras? De Conceição Evaristo, exemplo. Leram um livro, foi dividido a turma em equipes, então a equipe A ficou responsável pelo figurino, a equipe B, a produção textual do teatro. Então os estudantes, eles são organizados em grupos e são delegadas as atividades para cada grupo. E a equipe C, figurino. Eles preparam tudo. Aquele livro, eles produzem ali um texto teatral. E apresentam lá, por exemplo, o 9º ano para o 8º, porque não tem muito espaço para levar todo mundo. Então, uma turma apresenta para a outra. Eu acho isso o máximo. Eles fazem uma itinerância dentro da escola e vai por turma, por não haver um espaço físico adequado, um auditório. Não temos, mas a gente não deixa de não acontecer. Não é um impedimento para que... Nada impede da gente acontecer e, graças a Deus, como eu falei antes, e repito várias vezes, a minha equipe. Então, abraça mesmo, com carinho, com compromisso, com responsabilidade, o trabalho com os estudantes. Que a gente quer não passar um conteúdo, mas ter um resultado, e o resultado que a gente quer é uma mudança do comportamento em relação, no caso aqui, a relações étnico-raciais. Né? Reconhecer, valorizar a diversidade e a diferença. Então, reconhecimento e valorização são palavras muito atribuídas na nossa escola. Isso é em tudo, só na questão da etnia, não. É questão do aprendizado, aquele que sabe mais. Nós temos grupo de monitores,
saindo um pouquinho daqui, né? Grupo de monitores. Então, aquele que passa por um teste vai ser monitor da sua turma. E muitas vezes eles dizem que aquele conteúdo de língua portuguesa e matemática que não aprendeu com o professor, aprendeu com o colega. O colega que está um nível igual a acima ele, de aprendizado. Assim, nível de sala, mas assim, uma aprendizagem melhor, mas ele achou mais fácil de conseguir. Então, o governo de Pernambuco, ele tem, sabe, trabalhado muito na questão de privilegiar a educação. A gente quer recuperar, quer tirar o aluno de casa, quer que o aluno realmente ele tenha progresso na aprendizagem. Então, nossa escola, e assim, é uma escola que trabalha tanto com projeto e tem uma meta boa. E dentro desta proposta, hoje trabalha-se muito sobre o letramento racial. É um letramento racial que acontece por parte dos estudantes, trabalhando esses autores, né, da escrita negra, da conscientização, né? E os professores tiveram uma formação sobre letramento racial de língua portuguesa. Essa parte, ela foi mediada pela escola? Não, mediada pela Secretaria de Educação de Pernambuco. A Secretaria de Educação. Formação. Bimestralmente, eles são chamados a GRE-Mata Norte, que é a gerência regional responsável daquela área nossa, que é a Mata Norte, para essa formação. E tiveram formação de letramento racial. Então, voltando para os nossos estudantes, os grupos que foram formados, parece ser muito interessante e as tarefas que eles desenvolvem nessa fase do desenvolvimento aí do projeto, né? No bloco anterior, a senhora disse que existem estudantes que costuram, que confeccionam figurino, que fazem algumas artes manuais, é isso? Alguns pais. Conta pra gente como foi essa parte. E o bom de tudo isso é a descoberta de talentos, né? Porque a gente pode ficar triste o aluno passar por nossa escola 6º, 7º, 8º e 9º. E de repente vai para o ensino médio e no ensino médio foi descoberto que o aluno pinta muito bem, né? Que tem uma arte. E que na escola não se percebeu isso. Então, a gente trabalha muito essa descoberta de talentos. E é neste momento, nessa independência que eles têm, porque o professor delega com eles ali as atividades e deixa lá. No dia, está ali, prontinho para todo mundo ver e assistir. Bacana mesmo. Então, é muito bacana essa interdependência. E eles criam ali um compromisso e o que a gente trabalha, o protagonismo juvenil. É o marco da nossa escola. E dentre as confecções que foram realizadas, o que eles fizeram? Conta pra gente. Eles fizeram o barco, então tem uma serraria perto da escola. Então eles pegam ali, riscaram, o rapaz cortou, traz, eles costuraram. Então mãe que vem riscar letrinhas, de manhã está em casa, nos afazeres domésticos, aí quando é à tarde vem para ajudar aqui na escola. Então é um conjunto. Para a gente entender, o barco é uma referência ao navio negreiro que eles levaram para a avenida. Que contém no poema. Com rodinhas, empurrando, e tinha negros, meninos vestidos caracterizados de negro e negras ao redor do navio. E o momento ali, em todo o desfile, a recitação do poema de Castro Alves, por ele. Então a caracterização foi feita pelos alunos e pelos pais que estiveram nessa participação. A comunidade é o forte, né? Da nossa escola. E antes de falar mais do desfile, que daqui a pouco nós vamos para lá, novamente, para contar esse momento, né, que foi um dos resultados do projeto, não é isso? O que impactou mais os alunos? Assim, houve mudança de comportamento, na parte de conscientização, como a senhora disse, que havia bullying, que havia, né, agressão verbal com o colega, com ofensa. Isso mudou? O que aconteceu? Mudou muito. Mudou sim. A gente vê hoje nossos estudantes com um pensamento diferente em relação a isso. E foi esse trabalho realizado na escola o ano passado. Um trabalho que a gente faz conjuntamente, mas que chegue ali ao aluno e o aluno ele faça com que expanda aquele conhecimento para a sua família, para a sua casa, para a sua comunidade. Então, leva para a família. E muitas vezes existe a mudança na família também. E isso é muito bom. Eu fiquei pensando, pois a senhora havia dito que o estudante que ofendeu o colega,
ele ouvia essas ofensas em casa. Então, o projeto impactou também a família no comportamento? Com certeza, porque a gente não trabalha também a família. Então, isso aqui foi trabalhado com a família. A família atuante na escola. Atuando, a família na escola. 2 vezes por ano. Está lá no calendário escolar do governo de Pernambuco. Família na escola. Então, o estudante está e os pais chegam. A gente faz aquela recepção, acolhe, depois ficam juntos. Então, ali se trabalha o projeto de vida. Teve um momento também de trazer um objeto. Os pais traziam um objeto que simbolizasse algum sentimento ou uma marca gostosa, bonita com o seu filho. Então, foi muito lindo. O menino não sabia. Foi o professor que entrou em contato com o pai. Então, o aluno não sabia. De repente, ali a mãe, ele ir para frente ali e dizer, eu estou com esse carrinho, porque quando você era bebê, você gostava dele, que está sem rodinha. Foi muito choro. Então, a gente faz esse elo de afetividade. Porque trabalhar a educação, sem trabalhar o protagonismo juvenil. Dizer ao jovem, você pode, você consegue, basta você querer. Né? Protagonismo juvenil é dar oportunidades, compromisso e responsabilidade, mas também cobrar. Tem um retorno daquilo que é dado. Então é muito importante tudo ter começo, meio e fim. Trabalho muito essas 3 palavrinhas, começo, meio e fim. Não pode deixar perdido. Cobrou, então a gente vai tem que cobrar esse retorno do estudante. Então se a gente pede alguma coisa, se é um trabalho, se é uma atividade, se é uma pesquisa, então a gente não pode deixar assim, pesquisou, está certo, não. A gente tem que cobrar. E isso é que vai fazer com que o aluno ele tenha responsabilidade com suas atividades. E dentro dessa proposta, trouxe muito para a própria vivência dos estudantes. Nessa parte afetiva, como a senhora disse, houve reconhecimento e valorização dos estudantes afrodescendentes que se reconheceram no poema, se reconheceram nas autoras, se reconheceram enquanto ancestralidade, enquanto relações étnico-raciais, de empoderamento. Houve algo nesse sentido? Teve um aluno que disse assim, eu não sou negro, mas eu sou descendente de negro, que eu já pesquisei a minha herança genética. Eu sou descendente de negro. Então eu tenho que respeitar todos, porque eu sou negro. Eu sou branco, mas eu sou negro, porque eu sou descendente de negro. E tenho que ver meus colegas com outros olhos, porque nós somos iguais. E foi trabalhado também, até a professora de inglês, ela trabalhou muito a árvore genealógica, né? A descoberta ali. Eles trabalham em inglês, para chegar, isso também o ano passado, para chegar ali de onde eles vinham, com a herança genética que eles tinham para chegar ali. O que eles, e muitos encontraram nos aí, antepassados. Ele disse, eu sou negro. Ô tia, eu sou negro, tia. Eu descobri que eu sou negro, porque na árvore genealógica ele percebeu que era descendente de negro. Isso é muito bom. E a gente sabe, existe a mudança. Porque se não tiver, a gente não visse uma mudança, acho que a gente ficaria desmotivado, né, a trazer outros e outros projetos para a escola. E o bom é que tem um contexto é muito forte. Então, essas relações étnico-raciais, educar para o reconhecimento e valorização, né, da diversidade, a diferença no seu contexto, trabalhar, como você no letramento racial, a equidade. Eu falo muito em equidade porque eu acho importante, né, a equidade. E a gente sabe que se a gente não tiver o apoio de professores, eu acho que todos os profissionais da educação da escola, todos. E houve esse envolvimento na família, e a comunidade. A comunidade abraça, fica esperando e o que precisar pode falar, que estamos juntos. Isso é muito bonito. Uma escola pequena, mas que tem o empoderamento de democracia, de entrelaçamento com família, com a comunidade e jogo aberto, diálogo, muito diálogo. E faz com que a gente consiga bons resultados. E eu percebi que tudo isso, além da literatura, foi abordado também o universo lúdico, as artes. Há um professor de arte na escola? Como Sim, foi temos, esse desenvolvimento? Temos. Eles trabalharam muito assim os instrumentos musicais. Instrumentos musicais africanos? Sim, africanos. Na educação física, os jogos,
os jogos africanos. Então tem jogos que eu nem imaginava, né? E ele ali com os meninos na aula de educação física, trabalhando em jogos. Então a gente trabalha com todos. Na língua portuguesa, que tem conjuntamente com arte, então a caricatura das poetisas negras, que está lá em quadro, a gente fez um quadro. Os estudantes desenvolveram. Eu percebi que são os estudantes do 9º ano do ensino fundamental, mas toda a escola. Toda a escola. Do 6º ano, 7º, 8º. O 6º é que eles gostam de participar. Eles gostam de participar. Claro que tem que ter uma orientação, tem que ter um apoio maior dos professores, né? Já o 8º, o 9º já pode deixar mais eles à vontade. São as séries finais. Finais. Mas o 6º eles amam ter algo diferente. Então vamos retomar aqui. Dentro desse contexto do projeto e de todas as ações que foram desenvolvidas, a senhora falou sobre a cultura indígena, que também é um tema abordado dentro do projeto. E como é? Como foi? A senhora explicaria para a gente? A gente faz no mês de abril, na semana, né, uma homenagem aos povos indígenas. Então também trabalhamos a interdisciplinaridade. História, geografia, então cada um tem seu professor de história e geografia, vai trabalhar nas origens, até o dicionário, as lendas indígenas. Então a gente faz todo um contexto multidisciplinar. E a apresentação, com os alunos lá protagonizando tudo o que eles conseguiram através das pesquisas e das suas atividades. É muito bom também. E tem as danças. Então fazemos um momento belíssimo, belíssimo mesmo, dos povos indígenas. Não é para só naquele momento que é trabalhado, eles preparam em sala de aula. A gente trabalha muito em equipe, né, por conta, como eu disse a você, das salas pequenas, né, e a quantidade de estudantes. Então, forma equipe, e isso também para eles, né, essa integração entre eles. E esse cuidado daquele que é mais tímido, tá, na equipe, mesclar, para que não fique só aqueles alunos que têm oralidade, que tem aquele jeito que ele maneja tudo, não. Mescla, o professor faz essa mescla ali para que fique aquele aluno tímido, que daqui, no primeiro momento, ele vai ser tímido em apresentar algum seminário, alguma coisa, mas no segundo momento ele já está, né, bem apto ali para trabalhar com o público. A gente faz muito isso na escola. E com certeza com a ajuda dos professores, né, que estão em sala de aula constantemente. Professora, a senhora se recorda de mais alguns depoimentos dos estudantes, ou de algum pai, alguma mãe, um vizinho, alguém da comunidade, sobre o projeto desenvolvido? Eu tenho uma vizinha que ela diz que estuda, aprende com o que acontece na escola. Que a que fez o bolo de rolo, ela faz assim para festas, né? Festas. Aí ela disse que ama, porque no momento... Só um minutinho, só para que todos entendam. O bolo de rolo é patrimônio do Pernambuco. Um patrimônio do Pernambuco. E que a professora Maria das Neves trouxe, né, para os estúdios aqui do Escola na Real, para a gente saborear daqui a pouco o bolo de rolo. E foi essa vizinha da escola quem fez esse bolo de rolo, que o bolo de rolo dela é afamado na nossa Então região. a participação é mesmo intensa da comunidade. Aí assim, ela disse que ama, quando está fazendo sua culinária ali, escutar a escola em movimento, ou quando a escola sai, porque... Uma passeata, uma caminhada, uma mobilização. Então, saio com os estudantes. Então, carro de som, guarda municipal, se precisar, a polícia. Saio com eles assim, logo cedo, 8 horas da manhã, e faço o entorno da escola. Mostrando ali o que a gente trabalhou, o que a gente quer que a comunidade... Né? O Outubro Rosa é marcante na nossa vida, falando ali em direitos humanos, né? Porque... teve uma pessoa da comunidade que disse que foi a escola salvou, porque quando passamos com o carro de som, falando sobre o câncer de mama, tudo isso, aí foi quando ela estava com o nódulo, mas tinha medo de ir para o médico. Aí quando nós passamos, aí ela disse, no outro dia foi procurar o médico e realmente fez o tratamento e ficou curada. Então a gente faz muita movimentação. A água, então a água a gente ganhamos prêmios, né, com a água no concurso da água. Então a gente trabalha num contexto geral de todos, mas engajados em todos os problemas da escola, todos os projetos, problemas da escola. A gente sabe que problemas não faltam, dificuldade nós temos,
mas a gente abraça a causa e procura o plano A, o plano B, o plano C, e no final dá tudo certo e muito certo. E a gente assim, né, tem uma referência, tem a escola, tem pessoas que nem conhecem a escola, mas conhecem por nome. A Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco mesmo, tem pessoas que nunca estiveram na escola, mas conhecem a escola pelo trabalho que a gente realiza e divulga nas redes sociais. Perfil no Instagram da Escola de Referência Mariana Ferreira Lima, @erfmlima. Né? Isso Sim, é perceptível. É. Eu achei interessante, a senhora falou o plano A, o plano B, o plano C e rimou. A gente faz acontecer. Faz acontecer. Por falar em acontecer, e lembrando aqui do bolo de rolo, nós temos Lucimar esse aponta artesanato. para a senhora boneca falaria que sobre está em ele cima da também? mesa. Eu trouxe um artesanato, que é uma boneca, né? A senhora explicaria para gente? Está representando, né, a mulher africana. Sim. Traz aí no contexto do navio negreiro, mas também das nossas poetisas negras do Brasil. Né? É uma referência. É referência que sofreram tanto, né? E passaram para os livros todo o sofrimento que elas tiveram por conta da sua cor. Foi um trabalho também do TCF, que é o trabalho de conclusão do fundamental. Os estudantes, então, eles contrataram, né, um artesã da nossa cidade para fazer essa negra africana, ou mulher africana, como queiram chamar, para representar ali o momento da celebridade, do brilho, né, da mulher poetisa, porque foi o trabalho dele, as poetisas negras brasileiras. E eles também, colocaram os cartãozinhos, eles arrumaram, colocaram no saquinho e entregaram os convidados, que tem os avaliadores que vão avaliar a apresentação do projeto, né? Aí daí Existe um júri que é composto para... No TCF, sim. São os professores da escola? São convidados de fora? Convidados de fora, é. E tem a nota, né? Tem nota. É um momento, eu digo, mais lindo da minha vida profissional. É a apresentação do TCF. Eu faço em outra escola, né? Eu peço emprestado o auditório da ETE, a Escola Técnica Estadual, e eu faço uma festa do conhecimento. Que ali você sai cheio de conhecimento dos alunos de pesquisa, porque é a pesquisa científica, o TCF, está fugindo aqui o TCF, mas ela também foi o retrato do TCF, como professor de História, quando ele trabalhou com a desigualdade social do Brasil. Então, os meninos pesquisaram na comunidade, na escola, tiveram questionário para sondar, depois apresentarem gráficos, né, como está essa desigualdade, o que se pode fazer para, pelo menos, sanar um pouquinho, que o todo é difícil, né? E os estudantes do nono ano, eles desenvolvem uma escrita Aí nós tivemos acadêmica, esses dois projetos relacionados a esse tema também, do tema TCF. Das relações étnico-raciais. Este ano o tema é meio ambiente. Aí todos os projetos nossos de pesquisa científica do TCF está relacionado ao meio ambiente, que é o tema gerador do governo de Pernambuco este ano, vidas, escolas e comunidades. Nos conte como foi as etapas do desfile, que é um dos produtos finais, é o desfile. Como foi essas etapas? Como se deu a produção até o desfile que aconteceu na cidade? O primeiro momento foi realizado em salas de aulas, atividades direcionadas a cada professor, atribuição por sala de aula, trabalhando o poema de Castro Alves nos seus fragmentos. Então, cada turma tinha 2 ou 3 fragmentos do poema, e a partir daí eles faziam uma representação do que dizia aquele trecho, aquela estrofe. A gente sabe que ele usava muito, né, metáfora, simbolismo, e tem até palavras assim, né, hoje não é tão atual para a gente, mas que foi trabalhado em sala de aula. Então, esse trabalho primeiro foi em sala de aula. Depois, vamos agora organizar o esquema do desfile. Então, toda uma história contada no desfile. Cada turma, 6º ano, então, a equipe A, a equipe B, a equipe C. 7º ano, 8º ano, 9º ano. Depois de organizado o roteiro do desfile, então, cada professor está com o seu roteiro, vai com os estudantes organizar ali a apresentação. Porque o nosso desfile é um desfile que a gente leva para a rua, um sentimento de crítica, é uma reflexão, algo que vai mudar as pessoas ali que estão assistindo.
e mostrar também que foi trabalhado em sala de aula. Depois, a confecção do material. O exemplo, teve uma partezinha dos oceanos, que fala, né, do céu e oceano no poema. Então, os oceanos. Então, eles, com bambolê, pegaram retalhos de malhas azuis, várias cores de azuis, e eles colavam, e ali cada um ficava fazendo o movimento dos oceanos, que trabalha naquele trecho do poema de Castro Alves. E assim sucessivamente, até chegar ao nono, contando toda a história. Então, não foi chegar, vamos fazer o desfile, não. O desfile foi uma continuação do que foi trabalhado em sala de aula, o fechamento do que foi trabalhado das atividades em sala de aula. Então, a participação é tão interessante que eles não faltam, né? Que às vezes não gostam de desfilar, mas eles não faltam. Foi o momento mais lúdico, o navio, as crianças dança, ali, os estudantes. A dança, o oceano, o mar. Tivemos quadros pintados por eles assim no desfile sobre o desembarque dos escravos aqui no Brasil. Como que o projeto da senhora, esse projeto, há um fragmento de navio negreiro em cada ato de desigualdade, pode ser replicado por outros professores, por outros gestores, por outras escolas do Brasil afora? Pode sim, né? E devemos trabalhar essa temática nas escolas de uma forma lúdica, uma forma leve, mas que vá trazer uma reflexão, que vá trazer uma mudança de comportamento dos estudantes ou, de um modo geral, da comunidade escolar. Então, é possível, sim. Então, a gente vai atrelar o quê? Os conteúdos. Nós tivemos esse material riquíssimo, mas quem não tem o material vai pegar sua temática, vai ver as leis, né? A cultura afro. O primeiro passo seria esse, se instruir, estudar. O primeiro passo, estudar e a formação continuada. Como trabalhar, porque não é só chegar e, eu quero trabalhar, tem que ter a formação. Então, como o governo ofereceu, por disciplina, língua portuguesa, cada um separadamente tiveram formação para depois, reunidos em escola, fizemos o nosso projeto relacionado ao tema. Então, é possível e pode ter certeza que o resultado é fantástico, é maravilhoso. A gente sai dos livros, dos cadernos, né, dos simulados, das avaliações escritas, orais, mas que traz um aprofundamento maior do conhecimento das relações étnico-raciais. Professora Maria das Neves Pontes, lá de Timbaúba, Pernambuco, eu quero agradecê-la por estar conosco aqui no Escola na Real. Todo o material sobre o projeto está disponível no site direitoshumanos.ufg.br. Encontre mais informações sobre esse projeto. Muito obrigado pela participação, professora. Muito obrigado a todos vocês que estão nos acompanhando aqui no Escola na Real. Pode agradecer e fique à vontade, minha querida. Eu agradeço a vocês, né, por nos oportunizar a partilha deste projeto, como de outros. Sem a equipe que eu tenho, nada disso seria possível. Então, com a mão e com a outra, eles me dão um retorno, que são os resultados maravilhosos para a nossa escola e para a comunidade escolar, na vida dos estudantes e de suas famílias, que é o mais importante, que é para isso que a gente faz educação antirracista. Escola na Real. Yuri. Então, pessoal, encerramos por hoje, mas não perca os próximos programas. Tem episódios novos sempre às quintas, às 8 da manhã, no canal e perfil Direitos Humanos UFG, no YouTube e Spotify. Para saber mais, siga nosso perfil no Instagram, @direitoshumanosufg, ou acesse o site direitoshumanos.ufg.br. Até mais! O podcast Escola na Real é uma realização do Núcleo de Direitos Humanos da Universidade Federal de Goiás, com execução da Fundação de Apoio à Pesquisa e Fundação Rádio e Televisão Educativa e Cultural. Apoio da TV UFG, Laboratório de Luz e Cena e Laboratório de Tradução Audiovisual Acessível. E promoção da Coordenação Geral de Políticas Educacionais em Direitos Humanos da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão do Ministério da Educação do Governo Federal. Escola na Real.